Agora, a nossa pregadora da noite, gente. Que bênção. Sabe, assim, a gente sempre fica feliz quando a gente desafia alguém e a pessoa recebe o desafio e encara o desafio. Viu? Se você tem desejo no coração, de, puxa vida, todo mundo vai pregar lá e eu nunca posso. Prepare o teu coração, prepare a palavra, estude. Porque, viu, estar aqui na frente ministrando, não é fácil, é difícil, viu? É bem difícil, né, Lu? A gente treme nas bases. Não importa quanto tempo a Lu fica ministrando quase todo domingo aqui. E eu tenho certeza que ela tremeu nas bases todos os dias que ela foi para a palavra buscar algo. Então, não é simples, é difícil. Mas o Senhor, Ele deseja nos desafiar para crescermos. E eu fico feliz porque a Lu aceitou o desafio e sei que o Senhor vai falar ao teu coração através da vida dela, porque ela tem palavra de Deus para nós, amém? Estenda a tua mão para cá e vamos orar por ela. Pai, que a Lu seja nessa noite a boca do Senhor, que ela seja, Pai, alguém que vai semear uma semente boa, uma semente, Deus, que é fértil, e o nosso coração receba essa semente como uma terra boa, uma terra, Pai, que vai germinar essa semente e vai dar frutos. Nós abençoamos a vida da Lu e clamamos ao Senhor, enche ela da tua presença, a unção, Pai, que quebra todo jugo, seja sobre a vida dela e que ela seja a voz do Senhor para nós em todo o tempo. Tudo aquilo que ela falar, encontre o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Para mim é muito bom, eu estou muito alegre de estar aqui, podendo compartilhar uma palavra com vocês, especialmente pela minha família estar aqui. Nem esperava, né? Convidei, lógico, né? Mas não esperava que eles viessem. Eu também amo vocês. E eu convidei eles porque eu estava preparando a palavra, assim, e daí eu senti no coração, falei, meu Deus, eu comecei a cantar, eu e minha irmã, quando a gente era criancinha, né? E o pai que incentivou nós a cantar. E ele fazia nós cantar nas festas da serraria antigamente, nos churrascos, e nós ia lá cantar. Só nós, nem um violão não tinha. E ele achava lindo nós cantando, né? E daí, eu nunca convidei ele para vir aqui ver eu cantar. Nunca tive a coragem de dizer, pai, vamos lá na igreja, né? Me ver cantar. Não é porque eu quero que me vejam, não é isso. Mas para ele ter essa satisfação, né? E daí eu lembrei disso, quando estava preparando a palavra. Eu vou convidar meus irmãos, que também nunca viram, nunca foram, né? E eles vieram, que bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Glória a Deus. Então, hoje... uma palavra que eu quero compartilhar, e eu escolhi as músicas hoje sobre esse tema, não sei se vocês perceberam, foi sobre a alegria. A alegria da intimidade, a alegria da salvação, a alegria da comunhão, a alegria da presença de Deus na vida da gente, né? E essa palavra está no meu coração de alegria há algum tempo já. Deixa eu tirar isso. E... já está há algum tempo essa alegria no meu coração, mas é uma coisa diferente que eu venho sentindo, sabe? Então, eu tive algumas experiências com Deus, com a alegria, de um tempinho para cá. E eu resolvi, quando o pastor falou, né? E daí eu descobri essa música, a Alegria, da Raquel Novaes, que eu achei maravilhosa. Disse, nossa, é bem isso mesmo, né? E para mim, tudo, a palavra tem que falar com as músicas, sabe?
porque a música que a gente canta aqui, nós buscamos cantar tudo a palavra. Então, são músicas bíblicas. Elas são poéticas, elas falam bonito, mas elas são extraídas da palavra. E eu vou basear minha palavra sobre a passagem que inspirou essa música que a gente cantou agora, a alegria, tá? Então, mas por que a alegria está fazendo diferença na minha vida? Eu queria contar um pouquinho para vocês um tempo que eu passei de muita tristeza na minha vida, muita tristeza. Eu era uma pessoa muito triste, eu vivia depressiva, eu tinha eu ainda luto com a depressão, eu não escondo isso de ninguém, ainda luto com a depressão, mas eu tinha uma depressão profunda, uma tristeza grande, uma coisa muito assim pesada sobre mim. E eu me sentia, até eu comecei a escrever sobre isso, né? Eu comecei a lembrar daqueles sentimentos, o que eu tinha. Tem aqui. Uhum. Aí, eu comecei a lembrar. E talvez você, que já passou por isso, ou esteja passando por isso, vai se identificar com isso. Então, o que eu sentia? Eu tomava remédios, mas os remédios não me faziam me sentir melhor. Claro, eu precisava deles para poder estar trabalhando, para poder levar a minha vida. Mas não que eu ficasse, que bom, né? Eu tô tudo bem. Não. Eu tomava remédios, mas não me tirava, não me dava aquele alívio que eu precisava, né? E o pouco que eu tinha, muitas vezes, era passageiro. Então, eu estava sempre envolvida numa capa de luto. Sabe a pessoa que está com uma capa preta, assim, eu me sentia assim. Uma vez a Nair me falou isso. Lu, você parece que está sempre em luto, sabe? Que a pessoa fica assim, dá uma alegria e fica assim, sabe? Eu me sentia dessa forma, sempre em luto. Ninguém tinha morrido, mas era como se eu por dentro tivesse morrido. Eu me sentia assim. Então, aquela dor, aquela tristeza me acompanhava. Eu me sentia morta por dentro, sem esperança. Eu não via uma coisa boa para o meu futuro, nem para a minha família. Não via, né, como se eu tivesse condenada a viver daquele jeito. Eu vivi muitos anos assim e eu estava acostumada a viver assim, é assim mesmo. E é assim, vamos levando a vida. Né? Um dia, de certo, passa, né? Um dia eu vou melhorar. E você pode, às vezes, até me achar meio dramática, né? Falar essas coisas, mas só quem passa por isso que vai saber o que é uma depressão. A depressão é terrível. Ela acaba com os teus sonhos, ela acaba com a tua alegria, ela acaba com a tua vontade de viver, ela acaba simplesmente com a tua família, muitas vezes, porque a família também sofre de ver você assim, e quem não entende acha que você está fazendo drama, frescura, o corpo mole, ou então, no caso dos crentes, você não está orando o suficiente, você não está fazendo as coisas certas, por isso que você está assim, né? E não é bem assim, né? É uma doença, sim, espiritual, física, emocional, né? Em todas as áreas ela atinge a gente, né? E hoje de manhã eu recebi uma palavra de uma pessoa que eu estava conversando pelo WhatsApp. E eu estava feliz com a vida dela, com as coisas que ela estava me contando, os testemunhos na casa dela. Daí eu falei, que bênção, que bom que você me contou isso, porque anima a gente também a esperar que isso vá acontecer, que as coisas vão mudar e tal, né? E daí ela me disse assim, ela não falou o versículo, mas eu lembrei, Apocalipse 3:8, que diz assim, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, mesmo diante dessa pouca força que eu tinha muitas vezes, eu continuei levando a minha vida, buscando ao Senhor, adorando, jejuando, lendo a palavra. Aí eu busquei, porque muitas vezes você pensa em desistir de tudo, mas você diz, mas vou para onde? Quando você conhece a verdade, você conhece a presença do Senhor, você sabe do amor que Ele tem por você, você não quer ficar longe dele. Independente
do que você esteja passando, né? Mas então eu permaneci. E eu digo isso para muita gente hoje em dia: vamos permanecer. Não é pelo nosso mérito, mas é pela graça do Senhor que nos sustenta. É a graça dele. Eu vejo tantas coisas, tantas vezes que eu olho para trás na minha vida, eu vejo a graça dele me sustentando, o amor dele me pegando no colo muitas vezes. Sabe, depois que você passa pela tempestade e você olha para trás, você consegue ver as coisas, né, de uma outra forma, né, de um jeito melhor. Então, mas eu tinha sempre uma palavra no meu coração, o Salmo 27:14, é uma palavra que me fala há muitos anos no meu coração. Eu também recebi uma vez, num momento que eu estava orando assim, com desespero, e veio essa palavra muito forte, que diz assim, ó: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Então, quer dizer que Ele vai nos trazer a resposta. Isso que eu sempre tinha, né? Eu confio. Ele diz para eu confiar e para eu ser forte, né? E ser corajosa aí na situação. E daí, nesse tempo todo, a gente vai passando as nossas lutas, o teu tipo de luta que você tem passado, suas dificuldades, você deve pensar, você analise comigo. A gente não fica mais a mesma pessoa, não é? Quando você passa por uma situação difícil, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo mudado, e para melhor, porque a gente se fortalece no nosso interior, a gente vai ficando vendo as coisas com um olhar diferente, enxergando as coisas de Deus, e vamos sendo transformados de dentro para fora. Eu sempre digo assim que há uma beleza dentro da gente que ninguém consegue enxergar. É a beleza da transformação que Deus fez dentro de nós. Essa beleza não é uma beleza externa, ela vem de dentro para fora. Então, quando você conversa com as pessoas, quando você pode, muitas vezes, ainda ontem conversei com uma pessoa e no final ela disse: que bom conversar com você, Lu, foi um alívio para mim. Um encontro casual, nós nem marcamos nada, só conversamos, assim, duas mães conversando, que foi um alívio para mim. E eu fiquei feliz de poder ajudar, sendo uma situação que eu já passei, e poder ajudar outra pessoa a também suportar essa situação, né? A poder sair dessa situação. Então, quando começou essa alegria, há um tempo já, mas assim, nos últimos meses, quando a pastora nos chamou para fazer aquele curso da pastora Tânia Tereza aqui na igreja, nós fizemos um curso de cura e libertação, né? Eu quase não vim no curso. Até falei para a pastora, eu nem ia vir. Porque eu já escutei bastante coisa, né? Eu já escutei a pastora Tânia Tereza, eu já sigo ela há muito tempo. Então, há muitos anos eu já vinha ouvindo as ministrações dela. Eu fui fazer Jocum lá, fazer, né? Em Beltrão, uma vez a gente foi. Então, várias coisas que foi vindo na nossa vida, a gente foi fazendo. Mas eu vim. Eu disse, vou lá, vai que, né? Acontece alguma coisa comigo lá. Eu lembro de alguma coisa. Vim, foi tudo bem, o curso. Beleza, eu lembrei de muitas coisas, orei de novo, né? Mas teve um dia que eu estava lá na minha cama, sabe? Eu deito com as pernas erguidas, assim, na parede, porque eu tenho inchaço aqui nas pernas. Daí eu levanto de vez em quando as pernas para desinchar as pernas um pouco, né? E descansar. E desse jeito que eu estava lá, Deus falou comigo. Não é assim que Deus veio numa voz, né? Mas dentro do meu coração, eu lembrando das palavras aqui do curso, e daí me veio assim, meu Deus. E até eu testemunhei isso lá na minha casa, um dia com os meus irmãos. Eu falei, Deus, eu me lembrei do tempo que eu pedi para morrer. Eu pedi para Deus me leve. Eu nunca tinha coragem, não teria coragem de me matar. Mas eu pedi para Deus me dê uma doença e me leve. Sabe, é muito triste você chegar nesse ponto de você não querer mais
Na verdade, você não quer morrer, você só quer fugir daquela dor que não passa, né? E daí Deus me lembrou daquilo. Mas eu já tinha, na época, já tinha pedido perdão, Deus me perdoe por isso, tudo, né? Mas Deus me tocou de uma forma diferente naquele dia. E eu orei de novo pedindo perdão por aquelas palavras que eu disse, né, rejeitando a vida. E eu pedi perdão para ele, e ele me inundou com uma alegria tão grande pela vida, sabe? Que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha tido aquela alegria pela minha vida. Eu sempre me preocupava com os outros, né? Mãe é assim mesmo, né? Se preocupa com os filhos, se preocupa com o trabalho, com as coisas. Mas aquele dia eu tive uma alegria pela minha vida tão grande que me inundou assim de dentro para fora, né? Disse, meu Deus, que bom, eu tô viva. E desde aquele dia eu comecei a ter uma gratidão no meu coração, muita gratidão. Gratidão pela vida, pelas dificuldades, né? Gratidão porque não tem nada tem faltado para nós, né, gente? O que tem faltado para nós? E se tem faltado, a gente tem onde se socorrer, a gente tem onde buscar, nós temos amparo, né? Nós temos. Então, veio essa gratidão muito grande no meu coração. E eu queria ler a palavra, 1 Pedro 1, 6 a 9, que é a palavra que inspirou essa música Alegria, da Raquel Novaes. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? E me veio uma pergunta que eu quero fazer para vocês e eu fiz para mim também. Qual é o valor da sua fé? Porque aqui, se puder voltar, Ângela, ali no 7, ali ó, diz o quê? Pois até o ouro que pode ser destruído é provado. Da mesma maneira que a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Qual o valor da nossa fé? Às vezes a gente, assim como eu ficava, eu estava aqui, eu permanecia, mas eu não imaginava que o valor de eu estar firme na palavra do Senhor, de eu mesmo nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, eu estar firme, faria tanta diferença na minha vida ou na vida de outras pessoas ao meu redor. Na vida de outras pessoas, porque as pessoas te observam. Elas te observam e muitas pessoas, eu não digo assim porque para criticar ninguém, mas muitas pessoas, no momento da dureza, da dificuldade, abandonam a primeira coisa a Deus, porque Deus não está fazendo nada por mim. Como se Deus fosse, né, um pau mandado nosso que tem que fazer todas as nossas vontades, que tem que fazer do jeito que eu quero, tem que fazer assim, porque se não é assim, não tá certo, né? A gente conhece, com certeza vocês conhecem, muita gente que, por causa das dificuldades, desistiu de tudo, abandonou tudo e, né, a sua fé. Abandona a sua fé. Então, qual o valor da sua fé hoje? Né? Que valor ela tem? É mais que ouro, mais que prata, mais que joias preciosas, é a tua fé. Porque é ela que vai direcionar a tua vida. Quais as atitudes que você vai tomar? Tem outra palavra que diz, que é Lucas 6:21, é sobre as bem-aventuranças, que fala também das dificuldades. Ele diz, você tem alegria, você vai ter alegria, mas você tem lutas, tem provações, tem dificuldades. As coisas vêm para todo mundo, vêm as coisas boas e ruins para todo mundo que está aqui.
para todos que estão nessa terra. Então, Lucas 6:21 diz o quê? Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. É uma promessa do Senhor, nós vamos ter alegria. A alegria dele é a nossa força. Esse versículo se torna às vezes até um jargão para nós, né? A gente fala, a alegria do Senhor é a nossa força, mas muitas vezes a gente nem crê naquilo. É só uma retórica, né? Por quê? Porque o mundo que a gente vive nos leva a pensar assim, né? O mundo que a gente está vivendo hoje, tudo é muito fácil, muito rápido, e você permanecer pedindo ao Senhor ou buscando do Senhor uma coisa que você não recebe e fica anos esperando, não é fácil, né? Porque a gente está naquela geração de tudo ser rápido, quero tudo rápido, instantaneamente, né? Mas quando a gente permanece naquele lugar, naquela posição, naquela decisão que a gente tomou no nosso coração, as coisas vão acontecer, independente do tempo que levar, independente. Então, eu estava falando que nesse mundo a gente muitas vezes pensa que só é abençoado aquele que é próspero financeiramente, né? Essa semana vocês devem ter visto aquela CPI lá, né? Das bets lá, eu nem gosto de falar dessas coisas, mas me chamou a atenção uma mulher que foi lá e falou do nome de Deus ainda, falando, porque eu tenho uma vida abençoada, eu sou próspera, eu tenho uma vida assim, uma vida assado, meu marido, meus filhos, eu tenho uma vida maravilhosa. E aí 50 milhões de pessoas seguem ela e querem ser iguais a ela, gostam daquela vida. Mas quem que disse que ser abençoado é ser assim? Ser desse jeito? Ser se aproveitando, ganhando milhões, se aproveitando aí dos pobres que estão jogando e se endividando, né? Eu achei isso uma coisa... Que distorção dos nossos valores hoje em dia, uma distorção. Porque só é abençoado quem está rico. E todo mundo quer ser rico. ter as coisas, né? Sendo que a gente deveria primeiro olhar para dentro de nós e ver as bênçãos espirituais do Senhor. As transformações na nossa vida, na nossa casa, como a nossa família está, como a nossa vida está. E não, depois sim, a gente quer as bênçãos financeiras, quem que não quer, né? Mas não em primeiro plano, né? Então, como eu falei, eu tinha essa tristeza profunda, mas mesmo na tristeza, Deus nos dá alegria. E você sabe como que se chama a alegria no meio da tristeza? Não sabe? Ela se chama esperança. Enquanto você tem esperança, ela é como se fosse uma alegria aqui dentro da gente. Não é aquela alegria, mas é um fio que te segura. A esperança é a alegria que no meio da tristeza. Quando você tem essa esperança de alcançar, de conquistar, de ver as coisas se resolverem, você está alegre. De uma forma diferente. Não uma forma que todos vão ver, mas é uma alegria porque é triste, é mais triste ainda uma pessoa sem esperança. A pessoa que não tem a esperança, né? De que vale a vida? Então, já quer morrer de uma vez, né? Já vou embora de uma vez. Porque não tem esperança em nada, né? É complicado. Mas eu anotei aqui algumas coisas que nos ajudam a receber essa alegria do Senhor. Porque muitas vezes as nossas atitudes afastam a alegria. Não é verdade? Uma das coisas, alimentar a nossa vida com Deus. Então, ter tempo com Deus, adorar Ele. Eu, por exemplo, gosto muito de adorar.
eu fico ouvindo louvores o dia inteiro, conforme posso, lógico, né? No trabalho, quando está mais calmo, assim, senão não dá, né? Mas a gente fica ouvindo, a gente fica em espírito, buscando ao Senhor. Você vai ter teu tempo de oração, de ler a palavra. Não importa quanto tempo você tenha conseguido, mas não deixar de nós continuarmos isso, né, Favinho? Meu marido é um grande exemplo nisso. Sempre falo isso. Ele é persistente, ele é um exemplo para mim e acho que para os meus filhos também. Né, André? Ele é. Então, adoração é uma arma de guerra para mim. Ela é assim como que eu estou cantando ali a palavra e eu estou guerreando contra a tristeza, estou guerreando contra as hostes espirituais que nos afrontam todos os dias, né? Porque a gente tem essa luta espiritual, né? Então, você estar se alimentando com as coisas de Deus, tá? Isso é uma coisa que vai te trazer alegria. Quantas vezes eu recebi essa alegria lá na presença, fazendo algo, lendo uma palavra, cantando uma música, e às vezes eu choro de alegria. Não sei se vocês sabem o que isso quer dizer, mas a gente chora de alegria. Tão alegre, você chora, né? Naquela música, naquela palavra que Deus falou com você. Outra coisa que é muito importante para a gente alcançar alegria é descansar em Deus. Descansar. Porque quando a gente fica atribulado, a gente fica preocupado, ansioso, a gente, né, faz tudo na nossa força, não, porque eu vou fazer isso, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou construir, tudo na minha força. Eu não descanso em Deus, eu não espero em Deus. Então, descansar em Deus, até mesmo diante de uma situação, vamos dizer, de uma doença na família, né? Tem coisas que são inevitáveis, que vai acontecer e não vai ter cura e vai acontecer aquilo. Então, descansar, saber que Deus está no controle daquela situação, independente do resultado, independente de como está se desenrolando toda essa situação, descansar em Deus. Salmo 37:7 nos aconselha: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Então, por causa dessa ansiedade e da comparação, a gente se compara com os outros. Quem que não se compara nunca aqui com ninguém? Essas redes sociais são a pior coisa para isso. Esses dias, alguém me falou, né, se caísse aqui do Brasil o Instagram, Facebook, eu falei, meu Deus, que bênção que seria. Que bênção. Né? Os jovens não gostam, né? disso. Mas que bênção. Nós vivemos sem isso. Agora não conseguimos viver sem. Nós vamos dar um jeito, né? Mas assim, é uma coisa que traz muita coisa boa, sim, traz, mas traz muita comparação. As pessoas se comparam no seu corpo, no seu dinheiro, no seu carro, em tudo. E daí as pessoas ficam sempre insatisfeitas e buscando ser alguma coisa além daquilo que elas não podem. É tudo uma ilusão, uma coisa que ficam lá dizendo, jogue aqui no tigrinho que você vai ficar rico que nem eu. Não dizem assim, mas está embutido isso, né? Está embutido ali, aquela lá é rica, mano. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, as redes sociais não deixam a gente descansar. Elas não deixam você descansar em Deus, você ter aceitar as coisas que vêm para você. A gente não aceita as coisas que vêm. Eu não mereço isso. Claro que não. Muitas vezes você não merece, mas está ali, vai fazer o quê? Você vai ter que enfrentar. Faz parte do pacote da vida. E nós vamos ter que enfrentar. E nós vamos ter que dar o nosso melhor e trazer de dentro para fora o nosso melhor para podermos enfrentar as nossas situações difíceis. Então, descanse em Deus, tá? Gratidão. Gratidão também. Hebreus 13:5. Olha só. Que interessante. Se a Ângela conseguir pôr ali. Hebreus 13:5.
Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. E fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Ele quer dizer o quê? Eu sou o suficiente para vocês. A minha graça te basta. Gente, vocês pensam que eu estou aqui falando de dinheiro, mas é só um exemplo. Tem outras coisas. Mas o amor ao dinheiro, ele não quer dizer que você tem que ficar, então eu sou pobre aqui, eu sou assim, vou ficar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né? A síndrome da Gabriela. Não, não é isso que Deus quer dizer. Mas não seja insatisfeito, murmurador. Quantas vezes por causa da gente ser insatisfeito, a gente murmura, a gente reclama da vida, a gente reclama das nossas famílias, a gente reclama do nosso carro, a gente reclama... Gente, quando eu e o Fabinho casamos, o Fabinho comprou um Fiat 147 marrom. Ele trocou um porco pelo Fiat. Você lembra? Meu Deus, não precisava mais ir na chuva trabalhar. Tinha um Fiat. Não é bom? A gente ter... Quantas vezes nós se pegamos debaixo de chuva, arregaçava as calças, botava o chinelo e depois botava... Os jovens não sabem o que é isso hoje em dia. Os jovens não sabem, né? Porque eles têm o pai e a mãe que levam e buscam na escola hoje em dia. Antigamente a gente nem tinha carro. O pai tinha um Toyota, nem cabia toda a família dentro, né? E nem estava em casa, ficava no sítio. Nós ia de guarda-chuvinha por tudo. A mãe levava nós no posto de saúde de guarda-chuva, e assim ia. E por que hoje somos tão insatisfeitos? Nada nos satisfaz. Tudo é murmuração. Ai, que frio. Ai, que calor. Ai, que vento. Eu falo porque eu também sou assim, gente. Não estou falando que eu sou perfeita, mas a gente é assim. Ai, que pessoa chata. Ai, que não sei o quê. Tudo é murmuração, né? Então vamos ter gratidão, porque o Senhor é suficiente para nós. Ele é suficiente. Se você tem Ele, você tem tudo. Quando você abrir teus olhos e perceber isso, Ele diz aqui, porque eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele não te deixa, você que deixa Ele. Você que abandona Ele. Ele está sempre assim, vem filho, sabe o pai pródigo? O pai esperando o filho pródigo, ele ia na janela, esperava, será que é hoje que ele vem? Tudo que o filho fez para ele, mas o pai estava lá esperando. Assim é Deus com a gente. Ele está esperando a gente sempre. Ele está esperando o filho. Ai, será que é hoje que ele vem? Será que ele vai se lembrar de mim? Porque Deus não força nada na tua vida. Você que tem que querer as coisas com Ele. Graças a Deus. Ele é um cavalheiro, né? O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não te força nada. Mas Ele está sempre disposto. Então, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso para mim é um tesouro. Isso nos leva a confiar na provisão de Deus. Provisão para todas as coisas. E olha... Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram orações e foram respondidas e receberam provisão de Deus na vida de vocês, em situações difíceis, coisas que vieram como que um milagre. Coisas pequeninhas, eu não digo grandes coisas, mas coisas pequenas que muitas vezes faz a diferença na nossa vida diária. Alegria e gratidão andam juntas, né? Se você não tem gratidão, é porque você já está insatisfeito. Se você está insatisfeito, você não tem alegria com as coisas que você tem. Então, alegria e gratidão andam juntas. E outra coisa, tristeza e murmuração também andam juntas. Então, a tristeza, a murmuração precede a tristeza, ou vice-versa. Porque quando a gente reclama, é porque só sai de dentro o que já tem aqui dentro, né? Já sai aquela coisa que não é boa. Outra coisa que nos ajuda a ter alegria, ajudar outras pessoas. Como é bom e satisfatório poder ajudar alguém. Não sei vocês, mas para mim é tão bom eu poder, que nem eu falei ontem que conversei com essa pessoa,
uma conversa simples, poder ajudar. Né? Ou hoje, a outra minha amiga me contando do testemunho dela. Ela está me ajudando, me edificando. Ou então, ajudar uma pessoa que está carente, precisando. Ajudar uma pessoa que está precisando de uma palavra, que está desesperada, e você pode levar um alento para ela. Como é bom poder ajudar os outros. Isso é uma fonte muito grande de alegria na nossa vida. Porque a nossa vida não é uma alegria constante assim, ó. Tudo é lindo, alegre, alegre. Não, ela é assim, né? A nossa vida é assim. Então, você vai ter aqueles momentos maiores de alegria, de mais intensidade. E outros momentos não. Mas você vai ter sempre uma paz, uma alegria que permanece pela tua paz diante das situações. Hoje em dia, a gente é muito egoísta. O egoísmo também nos leva muito para a tristeza, porque tudo é eu. Eu preciso, eu quero, né? Eu. E às vezes as pessoas não se importam com o outro que está do nosso lado, às vezes precisando de um abraço, precisando de uma palavra ou de alguma outro tipo de ajuda, né? Eu também lembrei do meu pai nessa hora, quando eu estava escrevendo, porque o meu pai, ele era muito de ajudar as pessoas. Tanto que ele ajudava que a minha mãe até reclamava. Minha mãe dizia, mas pensa mais nos outros que em nós. Né? Porque ele tinha uma compaixão, assim, eu acredito que era isso. Ele tinha uma compaixão pelas pessoas pobres, com dificuldades. Ele não era rico, mas esses dias a mãe contando umas histórias dele, daí ele era recém-casado, não sei, ou era jovem, não sei. E ele entregava bebida na cidade, sabe? De caminhãozinho, né? E daí disse que era um inverno bem frio, muito frio, e ele passou na rua e tinha uma pessoa assim, sem casaco, né? Assim, meia se encolhendo de frio. Ele tinha um jeitão meio bruto de ser, né? Ele não era uma pessoa assim, tudo gritado. E tudo. Ele pegou, tirou aquele casaco, nem parou o carro, só jogou para a pessoa. Né? Eu não sabia dessa história, mas ele tirava o casaco e jogou para a pessoa lá, e nem tchum, continuou a vida dele. Era o jeitão dele. Lá ele tinha no sítio várias pessoas que ele ajudou, né? E até aposentar aquelas pessoas antigamente. Então, assim, ele sempre nos ajudou. E eu vejo isso na minha família. Todos são de se ajudar, são de ajudar os outros. E porque tivemos esse exemplo, né, dentro de casa. Então, ajudar o próximo é uma coisa que te traz alegria, te traz prazer e te traz também galardão diante do Senhor, né? Levar a palavra dele. Muitas vezes a ajuda que a pessoa precisa é de uma palavra da Bíblia, uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, né? Aquilo que você passou e que você venceu na tua vida te dá autoridade no assunto. Não sei se vocês entenderam, mas assim, se você passou por um vício, por exemplo, você passou por um vício e você venceu aquele vício, você conseguiu se libertar, você está há anos já liberto daquilo. Aquilo te dá uma autoridade para você ajudar outras pessoas e poder falar com as outras pessoas, dizer, olha, não, é assim mesmo, faça assim, faça assado, não desista. Você vai ter aquela autoridade de poder falar para os outros, né? E tem uma música do David Keelan que diz assim, há beleza em meio à tempestade. Então, há beleza em toda situação difícil que você passa, por mais que hoje você não esteja vendo o quão trabalho belo que o Senhor está fazendo dentro de você, mas há beleza nisso, tá? Uma outra coisa que tira a nossa alegria é o medo. O medo. Hoje em dia as pessoas têm muito medo, né? A pandemia trouxe um medo sobre todo o mundo e várias doenças que tem por aí hoje. Então, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de eu não conseguir pagar aluguel, medo de eu não conseguir isso, medo de eu não conseguir aquilo, né? O medo nos tira a alegria de viver. Porque você vai estar o tempo inteiro alerta, né? O tempo inteiro ali com aquela tensão, né?
também te tira a alegria e o prazer de viver. E uma outra coisa, o que os outros vão pensar de mim? Isso também tira muita nossa alegria. O que vão pensar? Que eu vou lá, vou falar que eu tive depressão, que eu luto com depressão, vão pensar que eu nem sou uma crente de verdade, vão pensar, e daí eu pego e uso uma máscara, eu me escondo, e tá tudo bem na minha casa, tá tudo bem. Mas quantas pessoas hoje sofrem dentro das suas casas, não falam o que estão sofrendo ou precisando, por quê? O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar? Eu? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos seres humanos frágeis, precisamos uns dos outros. Se eu fizer isso, o que vão pensar? Sabe o que Deus me falou? Você tem que se importar o que Deus vai pensar de você. O que Deus está pensando de você? Porque se Deus pensar de você, meu Deus, misericórdia, diz o Senhor, né? Daquele lá, aí está feia a situação. Mas se os outros estão pensando de você, não importa. O que importa é o que Deus pensa de você. Amém? Mais os céus do que a terra, é isso mesmo. Decepção também nos afasta da alegria, porque a gente se decepciona muito com coisas e pessoas. Mas a gente tem que olhar para Deus, não para as pessoas ao nosso redor, porque eu decepcionei pessoas e pessoas me decepcionaram. E isso vai ser assim até que existe esse mundo. Então, nós temos que lidar com as decepções e poder passar sobre isso. Porque a falta do perdão nos tira a alegria e muitas outras coisas da vida. Então, vamos perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos decepcionaram, que nos traíram. Vamos perdoar a nós mesmos. Eu muitas vezes tive que me perdoar, porque eu me culpava. Eu sempre fui a pessoa de puxar a culpa, tudo minha culpa, eu que fiz errado, eu que isso. Então, eu tive que me perdoar, sim, pelas minhas atitudes erradas, que eu me arrependi, mas aí eu me culpava. Então, se perdoe e perdoe o próximo. E uma frase que também, muito tempo eu falo, eu nunca me esqueço, eu estava indo um dia, há mais de 10 anos atrás, eu estava indo para a oração do jejum do meio-dia, lá embaixo, e eu estava indo na rua, eu morava perto da igreja, e veio assim dentro de mim. É o que eu digo que Deus fala comigo, é um sentimento, não é que vem a voz dele, mas eu senti assim, eu confio em teu amor. Porque o único amor que você pode confiar de verdade não é do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, não é de ninguém. É de Deus. Então, diga para ele assim, eu confio em teu amor. Porque quem ama não abandona, quem ama não trai, quem ama como Deus ama, quem ama perdoa, quem ama aceita. Então, por isso que o maior mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama não vai pecar contra o próximo. Não vai fazer algo contra o próximo que seja algum dano, algo ruim para o outro. Então, o amor do Senhor é que seja sobre nós, o amor dele, a nossa direção, que seja o nosso norte, me fugiu a palavra, mas que seja sobre nós o amor dele, aquilo que a gente confia de todo o nosso coração. Eu queria convidar o pessoal do louvor para ir subindo aqui, e só falar um resumo aqui da nossa... De todas essas palavras aqui, é o seguinte, a alegria verdadeira para um cristão não depende das circunstâncias externas que a gente tem vivido, mas da nossa relação com Deus e do nosso estilo de vida conforme a sua vontade e a sua palavra. A alegria da salvação, a comunhão com Deus, o serviço aos outros, a obediência à palavra de Deus
são fontes de alegria que não podem ser abaladas pelas tribulações da vida e que nós busquemos diariamente viver nessa alegria, confiando na promessa de Deus de nos sustentar e restaurar em nós a alegria da salvação. Porque se nós formos ver, a nossa maior alegria deveria ser nós termos essa salvação, esse amor, esse Deus que se importa com você. Deus se importa. Ele não está lá alienado, longe de você. Ele se importa contigo, com as coisas que você passa. Ele tem olhado a tua vida, Ele tem olhado a minha vida. Mas se você não deixar Ele entrar, e assim como a Nair falou hoje, né, se você não deixar Ele entrar e fazer a obra dele em você, não vai acontecer nada mesmo. Então, eu quero convidar vocês a ficarem de pé, se puderem, e nós cantarmos essa alegria da salvação mais uma vez, a alegria do Senhor, que ela seja a nossa força nesse tempo, que ela seja a nossa alicerce, e que a gente possa se lembrar todos os dias de estar buscando viver, para ter a alegria que vem do céu. Porque a maior das alegrias, assim como falou lá em Pedro, 1 Pedro, ainda teremos com Ele, quando nós estivermos na glória com Ele. Amém? Essa sim vai ser uma alegria perpétua, eterna, duradoura. Porque a alegria aqui na terra não é duradoura. São dias e dias. Amém? A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui. A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus por esse tempo em que a Lu se dispôs a vir aqui, porque, queridos, estar aqui é servir a mesa, é liberar do pão, muito mais do que o pão cotidiano, mas o pão dos céus. E quando a gente conhece da palavra, como ela tem buscado no Senhor, e consegue conjugar isso com o seu testemunho de vida, é muito especial. Que eu e você possamos receber de Deus essa força. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, voam com asas como de águia. Essa é a geração de igreja que o Senhor está chamando nesses dias. Quando nós nos permitimos nos colocar nas mãos dEle, Ele libera a cura, Ele conserta e Ele dá direção. Feche os seus olhos mais um instante. Obrigado, Pai,
por essa palavra liberada nessa noite, pela vida da Lu, pela forma como ela foi assim, tão simples, Pai, no passar aquilo que tem a ver com o seu estilo de vida. E o meu desejo é que tudo que o Senhor permitiu nessa noite traga renovo em cada um de nós, traga esperança, seja, Pai, por motivo de constrangimento no nosso homem interior. Que o Senhor, Pai, cause um abalo sísmico em nós, no sentido de nos derramarmos nos seus pés e confiarmos no Senhor, em nome de Jesus. Quero dizer uma última coisa assim para a família. Vocês que vieram aqui, primeiro é porque vocês amam ela, certo? Segundo é porque vocês certamente torcem para que naquilo que ela confia dê certo. Porque se dá certo na vida dela, vai derramar sobre a vida de vocês. Se um irmão meu fica rico, poderoso, abastado, ele vai lembrar de mim, certamente. Eu espero. Assim os abençoados, eles lembram de quem está próximo. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor por isso, que é muito especial. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Faça dessa semana uma semana cheia da alegria. Porque como ela mesmo citou, o Senhor dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus te abençoe.